Palavra, em nome de Jesus, amém? Querido e amado Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vem, papai querido e amado Deus, abençoando a vida dela, usando ela como nunca, ó Pai querido e amado Deus, Espírito Santo da verdade, toma direção, Senhor, meu Deus, de tudo que ela for fazer aqui nesta tarde, e nós cremos, Pai, no milagre, na vitória, recalabaço, decanto e managacheia, estende mesmo, papai, as tuas mãos de misericórdia sobre a vida da tua filha, e decreta vitória para ela também, Senhor. E nós cremos, Senhor, que nós vamos sair daqui com a bênção, com o milagre, e o nosso coração está preparado, Senhor, para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Eu sou apenas uma serva do Senhor, obediente. Aleluia. O encerramento da campanha hoje está em Efésios 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo, que escreveu esse livro de Efésios, que são cartas que ele mandava para a igreja, Paulo ele estava preso. Foi a primeira prisão de Paulo, que é relatada lá no livro de Atos, quando Paulo é levado preso até Roma, e o centurião chega e entrega os prisioneiros, e os outros prisioneiros foram para o cárcere, mas Paulo teve o privilégio de ficar preso em sua própria casa, em uma casa onde ele podia escrever as suas cartas à igreja, e onde ele podia também evangelizar. E quando ele escreveu essas cartas para a igreja de Éfeso, ele estava então aprisionado, ele estava preso. E ele tinha uma preocupação com a igreja, assim como Deus tem uma preocupação conosco, com a igreja. É verdade, aleluia. E Paulo, na sua preocupação com a igreja, em como ela iria reagir, em como ela estava espiritualmente, ele começa a escrever cartas para a igreja. E nesse capítulo aqui, onde nós vemos Paulo com essa intenção de se colocar de joelho, ele começa o capítulo dizendo: por causa disto me ponho de joelhos. E ele para um pouquinho e ele começa a falar outras coisas nesse capítulo. Ele começa a lembrar da igreja, como as pessoas estavam na igreja, como elas estavam aceitando aquela prisão dele, se elas estariam enfraquecidas, se elas estariam entristecidas. E ele começa a decorrer sobre isso. E lá no versículo 14 ele volta e ele diz: eu vou me pôr de joelho. Por causa disso eu vou me pôr de joelho. Eu vou me pôr de joelho por causa da igreja. Eu vou me pôr de joelho para que vocês cresçam espiritualmente. Eu vou me pôr de joelho para que vocês tenham resposta daquilo que vocês têm buscado na presença do Senhor. E hoje não é diferente, meus queridos. Hoje o Senhor diz para mim e para você: coloque a sua causa diante de mim. Aleluia. Coloque o seu joelho no chão. Fala para mim o que você precisa. Aleluia. E eu vou te socorrer. Eu vou te ajudar. Aleluia, eu creio. E nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia. Nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia de pessoas que também colocaram os seus joelhos no chão. Nós podemos ver lá em 2 Crônicas, quando o rei Salomão, ele completa a construção do templo. E ele sai, e na frente de todo o povo, ele se coloca de joelho e coloca suas mãos para os céus e agradece ao Senhor por ter dado a oportunidade a ele de ter erguido um templo de adoração ao Senhor, né? E a gente pode ver que Deus abençoou muito o reinado dele, né? Salomão foi bem sucedido em tudo aquilo que ele colocou às suas mãos. Mas nós caminhando um pouquinho mais na Bíblia, lá no livro de Salmos, também nós podemos ver quando o salmista convida o povo a se prostrar, a colocar o seu joelho no chão. Mas por que eu tenho que orar de joelho? Você não precisa orar de joelho, mas a palavra de Deus diz que o ajoelhar significa que você está se rendendo aos pés de Jesus. O ajoelhar significa que você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode. Aleluia. O ajoelhar significa
que você está colocando todo o seu coração, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem desejado, você está colocando diante da presença do Senhor. E por essa causa, e por causa disso, nós nos colocamos de joelho. Nós podemos ver também um pouquinho mais para frente, quando Jesus orava, ele deixou os seus discípulos, se afastou um pouco mais, e a palavra de Deus diz que ele colocou os seus joelhos no chão para orar. Aleluia. Ele colocou os seus joelhos no chão para interceder. E se nós formos passear pela Bíblia, nós vamos encontrar muitas outras pessoas. Quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele também colocou os seus joelhos no chão e ele ainda pediu a Deus: não impute pecado a essas pessoas que estão me apedrejando. Quantas pedras nós temos recebido hoje, meus queridos? Quantas pedras, quantas pedradas, quantas portas fechadas nós temos recebido hoje. É verdade. Então vamos colocar o nosso joelho no chão e vamos fazer como ele. Vamos fazer como Estevão. Pedir a Deus que não impute esse pecado a essas pessoas. Mas vamos orar, vamos interceder pela salvação dessas almas. Vamos orar para que muros sejam caídos, para que pedras sejam quebradas, cadeados sejam abertos nas nossas vidas. É por causa disso, meus queridos amados, que nós nos colocamos de joelho na presença do Senhor. É para que o Senhor venha nos fortalecer, nos encher da sua graça. Nós caminhando um pouquinho mais para frente, podemos ver também Ana, lá no livro de Samuel, onde ela levava pedradas de Penina o tempo todo. Né? A Penina com muitos filhos, e Ana querendo ter o seu e não podia, não tinha. E toda vez que ela subia ao templo, ela colocava o seu joelho no chão, ela se rendia ao Senhor, ali ela chorava, ali ela pedia ao Senhor, e ela fez um propósito com Deus. E no seu choro, no seu joelho, no seu propósito, Deus ouviu Ana. Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho, que ela criou com amor, e ela teve outros filhos também. Mas esse filho que ela pediu ao Senhor, no tempo certo ela foi ao templo e entregou ele para Deus. E ele foi muito usado por Deus naquela terra. Ele fez grandes obras. E nós podemos ver o poder do joelho no chão. Nós podemos ver quanto vale um joelho no chão. A irmã estava testemunhando aqui a respeito do filho. E Ana não tinha esse filho, mas ela se colocava de joelho todos os dias. E as pedras eram atiradas nela, por um, por outro, por Penina, pelos filhos de Penina. Eu imagino os filhos de Penina também, né? Porque ela não tinha filhos. E o seu marido chega para ela e diz assim: mas eu não sou melhor que muitos filhos. Mas ela precisava do milagre dela. E ela foi buscar na presença do Senhor. Ela foi buscar com seu joelho no chão. Nós podemos andar um pouquinho mais no livro de Esther. Nós vemos ali quando Esther precisou interceder ao rei pelo povo dela, quando estava para ter aquela matança. E ela então pede para o seu tio que as pessoas orassem, que ela e as suas moças iriam orar ali também. E ali eles levantaram clamores, eles levantaram orações, e toda aquela maldição que tinha sido criada para matar aquele povo se voltou contra quem tinha preparado. Porque Amã, ele tinha feito aquela forca para enforcar Mardoqueu. o Mardoqueu. É verdade. Mas pela oração, Deus pôde operar naquele lugar. E ele foi enforcado no lugar de Mardoqueu. E Deus, ele fez uma coisa tão tremenda, que quando o Mardoqueu, ele teve o anel do rei, ele pôde mudar ele não pôde mudar o veredito, mas ele pôde dar o direito do povo guerrear no dia que ia haver aquela matança. Então o povo teve direito de se amar. E hoje, como é que nós estamos nos armando para guerrear contra tudo aquilo que tem se levantado contra nós? Quais são as armas que nós temos usado hoje para guerrear? Amados, vamos colocar as nossas armas em ação. Vamos amolar, vamos desenferrujar, vamos tirar, vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos usar as nossas armas para recebermos a nossa vitória. Amados, eu não preciso falar muito, porque aquilo que Deus quer de nós hoje
é que nós coloquemos os nossos joelhos no chão. Aleluia! Por causa disso me coloco de joelho. Qual é a sua causa hoje? O que você veio buscar nessa campanha? O que você veio buscar da parte do Senhor para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade? O que você veio buscar do Senhor hoje? Eu creio que você já colocou o seu pedido de oração. E nós vamos dobrar os nossos joelhos daqui a alguns minutos. E nós vamos clamar, nós vamos interceder ao Senhor por causa disso. Eu tenho as minhas causas, você tem a sua. E o Senhor está aqui. O Senhor está aqui neste lugar. Quando você chegou, Ele já estava aqui. Aleluia. Porque Ele preparou este tempo. Ele preparou este dia, hora, minuto, para que você pudesse estar aqui. Para que juntos nós possamos guerrear ao Senhor. Possamos colocar diante de Deus o nosso pedido. Por causa disso,